Enquanto eu tava orando, eu sei que outras vidas vão ser alcançadas por essa live, mas enquanto eu tava orando, eu comecei a sentir um pranto, um choro muito grande. Eu sei que é do Espírito Santo que ele tem, como a pastora falou, tem conclamado os filhos dele a sentirem o sentimento que ele tem sentido, né? E meu coração chorava muito, mas muito, por tudo que a gente tem acontecendo, né? Por tudo que tem acontecido pelo mundo. E eu começava a sentir, a ver as famílias das pessoas que... Porque a gente sabe, no nosso país são poucas, mas nos outros países são milhões, mil pessoas, sei lá, um monte de pessoas que têm morrido. E eu comecei a ver a família, as dores, os sentimentos de angústia das famílias, a tristeza da família, o sentimento que o Espírito Santo geme por cada uma delas, por cada vida. E o sentimento de vidas aqui também, no nosso país, no mundo inteiro, né? Porque todos nós somos feitos criaturas do Senhor e a vontade dele é que todos se salvem. E aí eu comecei a sentir uma angústia dos céus, uma angústia do Senhor. Eu comecei a sentir uma angústia do Senhor pelas vidas que têm morrido, pelas famílias que têm chorado, pelos prantos. Eu comecei a ouvir os prantos, sabe, das pessoas, das famílias, de todas as nações do mundo, de todos os lugares. E eu sei que esse sentimento é de Deus, é um sentimento do Espírito Santo, pelas vidas, pelas famílias, pelas pessoas que têm morrido, pelas as famílias que estão de luto, gente. Tem muita gente de luto, é muita gente chorando, muita gente que ainda vai viver lutos. E eu comecei a imaginar que nós estamos numa guerra a qual nós não vemos o inimigo. Uma guerra, mas que vai passar, essa guerra vai passar. Mas que como toda guerra, tem dores, toda guerra tem choro, tem luto, tem pranto, mas também tem vitórias. E aí eu lembrei de todas as vidas que tem, de todas as famílias que têm perdido suas famílias, de todas as vidas que têm sofrido. Aí o que o Senhor falava no meu coração também é que quantos cristãos têm falado assim? Ah, é a ira de Deus que está sobre a terra. É a ira de Deus que está sobre a terra. Ou quantas pessoas têm falado isso? Você viu no carnaval o que fizeram? Agora a mão de Deus pesou. Cara, nada a ver com isso, não tem nada a ver. E o Senhor falava no meu coração que a igreja dele, para nós que somos cristãos, que tudo isso que tem acontecido não é a vontade de Deus, é a permissão. Ele permitiu, sim, porque nada acontece se ele não permitir. Mas a ganância do homem é muito grande, mas que tudo isso tenha acontecido não é a vontade de Deus, e sim a permissão. E nós, o que o Senhor falava no meu coração, que nós como cristãos, existem muitos cristãos dizendo, é a ira de Deus, brincaram com Deus, brincam com Deus, aí está acontecendo isso e aquilo. Não é. Se você que está aí do outro lado, eu sei que tem muita gente aqui, tem algumas pessoas que não são evangélicos, que não são praticantes de algumas religiões, que creem em Deus, sim. Você que está aqui, que crê em Deus, não, isso não é a ira de Deus sobre aqueles que estavam no carnaval, não. Que nós como igreja, ainda que fosse, que eu sei que não é, ainda que fosse a ira de Deus, o nosso papel como igreja não é ficar feliz pelas vidas que estão morrendo por causa desse vírus. O nosso papel como igreja ele dizia assim, a minha igreja triunfa não quando as vidas choram. A minha igreja triunfa quando eu dou a vitória. A minha igreja triunfa vencendo o inimigo. A minha igreja triunfa vencendo as guerras. A minha igreja triunfa porque eu faço ela vencer. Mas não a minha igreja triunfa não quando as pessoas estão chorando, não quando as pessoas estão aí se lamentando, ainda que as pessoas errem com Deus, ainda que elas pequem contra Deus, assim como nós também, que somos cristãos, somos pecadores. Mas ainda que as pessoas façam as coisas erradas com Deus, não é para nós como cristãos
ficarem alegres pelas coisas que estão acontecendo, ainda que as pessoas tenham errado, tenham feito o que fez no carnaval, não importa o que eles fizeram. Porque existe muita gente dizendo, tá vendo, com Deus não se brinca, com Deus não se mexe. Cara, Deus tá chorando, o Espírito Santo tá gemendo pelas vidas que estão morrendo. Se esse sentimento que eu tô sentindo é o sentimento de Deus, não é meu. Se Deus tá chorando, por que Ele ia promover isso para as pessoas que erraram com Ele? Nós também erramos com Ele. Então, pelo amor de Deus, pare de falar essas coisas que talvez você não sabe. Pare também de ouvir as coisas, pare para ouvir a Deus. O sentimento dele de chorar pelas vidas que estão morrendo, que estão perecendo. E nós, como cristãos, nós temos que chorar, clamar pelas vidas que estão perecendo e não triunfar, ficar alegre. É Deus quem está promovendo, é a ira de Deus. O povo brinca com Deus. Tá vendo? Tome. Não é isso não, gente. Isso não é Deus. Isso é a sua ira e não a ira de Deus. E ainda que fosse o nosso papel, só existe um justo juiz, é um juiz. E o nosso papel como igreja é clamar, chorar, se arrepender. É tempo de nós nos arrependermos e chorar aos pés do Senhor pelas vidas, clamar. Nós triunfamos, nós nos alegramos quando o Senhor nos faz vencer. Quando o Senhor... Porque Davi sempre reconheceu que em todas as batalhas era o Senhor quem fazia ele vencer. Porque ele sabia que todas as guerras que ele vencia não era contra as pessoas. E ainda que fosse contra os inimigos, era Deus quem fazia ele triunfar, não era o sofrimento das pessoas. Se a gente entender o que o profeta Jeremias sentiu naquele momento, ele chorava, ele clamava pelas pessoas. Se você ler o livro de Lamentações, Jeremias se lamenta por ele ter profetizado, ainda que a gente fala, mas eu tô lá pregando, Deus tem levantado profetas, e o povo não quer ouvir, eu sei. Ainda que nós venhamos profetizar, que a gente venha falar, gente, vamos nos arrepender, gente, vamos buscar o Senhor, ainda que as pessoas não ouçam. Ainda que elas não ouçam, a gente precisa se mover como Jeremias. Ele chorou pelas vidas que não ouviram a voz de Deus. E ele não se alegrou pelas vidas que não ouviram. É tempo de nós clamarmos, chorarmos e pedirmos a misericórdia. Pastora. A verdadeira igreja está chorando e clamando pela misericórdia de Deus. E não se alegrando pelas vidas que estão aí perecendo, sofrendo. Eu tô salvo e o resto não é assim não, gente. Nós precisamos clamar pela misericórdia. Eu sinto tanta graça de Deus aqui, tanta graça. Sabe, tanta graça. Isso não sou eu, é a presença, é a voz de Deus. Nos dizendo que nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor. Pedir pelas vidas, clamar. Chega de transmitir tanta ignorância. É a ira de Deus. O povo pecou contra Deus e agora vai ter que sofrer as consequências. Ainda que fosse, nós precisamos chorar pelo mundo. Nós não triunfamos, eu torno a falar. Nós não triunfamos quando o mundo perece. Porque a palavra de Deus diz que ele não se alegra com o ímpio que perece. Ele não se alegra com o ímpio que perece. Ele chora quando alguém perece. Então nós precisamos chorar pelo mundo, clamar pelo mundo. E pedir a misericórdia do Senhor em nome de Jesus. Jeremias, ele clamou, ele chorou pela humanidade. É tempo de nós chorarmos e clamarmos pelo mundo. Eu sei que Deus tem grandes coisas a fazer depois de tudo isso. Deus tem muitas coisas a fazer em tudo isso. Se nós entendermos o que precisamos fazer agora nesse momento, nós vamos viver o que Ele tem a fazer depois. Se nós entendermos o que precisamos fazer agora, nós vamos viver depois o que o Senhor vai fazer. Mas nós precisamos entender o que precisamos fazer agora, nos posicionar agora como igreja, como filhos.
É verdade, pastora. Deus não precisa de justiceiro, mas de profetas que dê direção à nação. Em nome de Jesus, então, igreja, vamos orar, vamos clamar e vamos ouvir a voz de Deus. Nós queremos ouvir tudo e a todos, mas nós precisamos ouvir a Deus. Ah, é isso, é aquilo. É direita, é esquerda, não. A gente precisa ouvir a Deus. Em nome de Jesus, amém? Era isso que eu precisava botar pra fora, em nome de Jesus. Eu precisava colocar tudo isso pra fora. Nós precisamos orar pelas vidas, clamar pelas vidas e não sermos justiceiros, dizer que vamos condenar, errou com Deus, agora está condenado. Não, nós precisamos orar. Deus tem misericórdia, Deus tem amor para todo aquele que se arrepende, para todo aquele que o busca, que se humilha. Nós precisamos orar para que as pessoas se rendam ao Senhor, se humilhem para que Ele venha e sare cada um de nós. E todos nós, não só o mundo, a igreja em si, todos nós que estamos nesse mundo, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, buscar a face dEle e trazer a palavra que vem dos céus. Tem muita gente falando muita coisa, muita besteira, muita abóbora. Nós precisamos trazer aquilo que o Senhor coloca nos nossos corações e não o que a gente está ouvindo demais. Em nome de Jesus. É isso que eu queria falar, é isso que estava queimando no meu coração. Que em nome de Jesus nós venhamos parar para ouvir o Senhor e falar aquilo que Ele falou. Em nome de Jesus.